queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu tive uma experiência em tanto, né? Foi uma experiência quase da volta de Cristo. Foi uma coisa assim impressionante. Que a Vinícius fez o convite já há bastante tempo, a gente se organizou com o tema, estava tudo a data, e eu não me atentei ao horário. E nossa igreja, o nosso culto principal é à tarde e noite, então eu estava achando que aqui também era às 18, né? E aí estava vindo do interior ontem, que estava no acampamento, cheguei tarde para chuchu em casa, falei, beleza, vou acordar tarde no domingo, vou dormir, né? E o telefone tocando desesperadamente, achei que era o anjo do Senhor, a trombeta, né? Ainda não era, mas era o Vinícius. E graças a Deus que você ligou. Se você não insiste na ligação, mas glória a Deus, que deu tempo de chegar, de participar, ver um pouco das notícias do campo missionário, e que Deus abençoe ricamente os irmãos. O tema que foi proposto para mim diz respeito à história da missão, erros e acertos da igreja. E eu sei, numa forma de apresentar essa história, buscando uma base bíblica que pudesse suportar a gente na história mesmo. E eu queria fazer um convite, que vai ser uma mensagem um pouco diferente do que normalmente a gente costuma fazer. Eu quero te convidar a pensar na história da igreja, na história da missão da igreja, como a missão do rei. A missão da igreja como a missão do rei Jesus. E o rei da missão, aquele que suporta, aquele que sustenta, aquele que de fato realiza. A missão da igreja é a missão de Jesus, e é Ele mesmo quem faz, é Ele mesmo quem realiza. Para a gente passear por essa história, queria te convidar a pensar num texto comigo de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, um texto bem conhecido. E nós vamos pensar no desenvolvimento dessa história como se fosse uma grande série de TV. Quem que gosta aqui de assistir séries? Quem que assiste? O que os irmãos assistem? Me ajuda aí. Quem assiste, Vinícius? The Chosen, olha, tá vendo? É outro nível. É outro nível, né? Eu assisto a série do Chicago, né? Chicago Fire, Chicago Med, minha esposa gosta mais da parte do hospital. O que mais? O que os irmãos assistem do lado de cá? O que vocês assistem? Tudo é... Está assistindo alguma coisa, Raio? Você está fazendo algum acompanhamento? Não? Só olhando. Você assiste o Gael, né? De madrugada acordando. Mas de alguma forma, a gente criou um pouco dessa cultura, né? De assistir coisas, e quando aquilo nos atrai, a gente acompanha mesmo. Se você tem acesso à série como um todo, você assiste 2, 3, 4 episódios seguidos. Senão você vai acompanhando ali o lançamento. E essas séries, dependendo da temática dela, ou talvez na grande maioria, para que ela chame a nossa atenção, ela precisa ter algumas coisas. O que uma boa série precisa ter? Me ajudem aí. Oi? Um bom enredo. Olha, a nossa série tem um baita roteiro, né? Essa série da história da igreja. O que mais? O que precisa ter aí? Bons atores que chamem a atenção, né? Uma coisa que eu percebo, não sei os irmãos, mas as séries que elas são mais cativantes, ela tem uma pitadinha de várias coisas, né? Tem um pouquinho de romance, tem um pouquinho de drama, de suspense, tem um vilão, tem alguma história meia dúbia, obscura, que você não consegue identificar logo de cara, e você precisa, ela te segura, né? Você precisa ir para os próximos episódios para entender um pouco mais dos personagens. E a nossa série, ela vai começar aqui de trás para frente. Então, ao ler esse texto, eu queria que você pensasse no final da história. E nós temos o final, essa é uma grande vantagem daqueles que creem no Senhor Jesus, naqueles que creem na palavra de Deus, porque não importa se você está no momento da sua vida particular se você está no momento da sua vida particular do drama, se você está vivendo um período de guerras, de dificuldades, ou se você está no momento
comédia da sua vida, nós sabemos o final da história. E no final da história, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso é uma grande vantagem, porque não importa, a gente consegue olhar adiante e conseguimos ver a vitória do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos o final da mentira, da corrupção, da violência, porque para as pessoas que não têm fé, é impossível imaginar algo assim. Mas nós conseguimos antecipar, pela fé, antever aquilo que de fato os olhos não viram, que os ouvidos não viram, aquilo que não chegou ao coração do homem. Nós conseguimos quase que ouvir audivelmente o Cristo declarando: eis que faço novas. Nós precisamos crer, nós precisamos crer. Mateus 28, versículos 18 a 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mais uma vez, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo teu grande amor demonstrado na cruz. A história que o Senhor vem escrevendo nas nossas vidas, uma história, Deus, de vida, uma história de fé, uma história de esperança. Obrigado, Deus, porque de fato o Senhor não tem desistido de nós, o Senhor não tem desistido da humanidade feita à tua imagem, conforme a tua semelhança. O Senhor tem criado situações, roteiros, o Senhor tem nos cercado de todas as formas com o teu grande amor. E nós reconhecemos, ó Deus, que não somos merecedores do teu amor. E reconhecemos, ó Deus, que o Senhor de fato tem insistido conosco. Ó Deus, continua a escrever a tua história, através, ó Deus, das nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, também resposta tua, diante de um mundo que jaz no maligno, de um mundo de trevas, de um mundo de maldades, de um mundo de escuridão. Que sejamos, ó Deus, a luz, como de fato o Senhor declara no Sermão do Monte, que sejamos o sal, que sejamos a luz desse mundo. Nos incomoda, ó Deus, a cada notícia ruim, a cada novidade da maldade do ser humano, a cada número novo da pobreza, da miséria, da violência. Ó Deus, nos incomoda, ó Deus, que jamais, ó Deus, nos sintamos à parte da tragédia humana, mas que nos coloquemos, ó Deus, à tua disposição, que sejamos resposta tua no tempo presente. Fala conosco através desse texto, através dessa história que iremos contar. Nos abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, pensando numa série, nós estamos no final da história. É o Cristo ressurreto, é o Cristo que venceu a morte, um corpo transformado. Os seus discípulos, há poucos dias atrás, 40 dias atrás, tinham visto Jesus completamente desfigurado. Segundo o texto de Isaías, era alguém que nós olhávamos e não tínhamos condição de manter o olhar, porque não havia nenhuma formosura, nenhuma beleza, nada que agradasse. O pouco que nós conhecemos de história, sabemos que os romanos eram terrivelmente cruéis. A ideia não era simplesmente de matar uma pessoa, mas de destruir a ideia, a visão que os outros tinham daquela pessoa. Então, o que foi feito com Jesus tem uma proposta de destruir a mensagem, muito mais do que o mensageiro. Então, quando os discípulos veem Jesus com o corpo perfeito, as marcas nas mãos ficaram de propósito, para que eu e você o reconhecêssemos, para que eu e você lembrássemos
do seu ato maior de amor. Mas na verdade agora é o Cristo ressurreto, é o corpo resplandecente, é o corpo perfeito, é o corpo que o apóstolo Paulo fala que algum dia nós teremos também de forma parecida. Os discípulos viram aquilo, isso gerou, na sequência, junto com o derramar do Espírito Santo, gerou poder. Aqueles que estavam acovardados, escondidos, que estavam nas entranhas dos lugares para não serem achados pelos romanos, agora saem às ruas e falam às multidões e encaram não apenas as autoridades romanas, como também as autoridades judaicas. 2.000, 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação. Só para nós termos ideia do que isso significa, quando o Senhor Jesus estava presente, física, corpórea, humanamente presente, nós temos um número de 120 pessoas no texto de Atos que creu em Jesus. Temos um número de 500 pessoas que Paulo registra em 1 Coríntios. O apóstolo Pedro na primeira e na segunda pregação são 5.000 pessoas. Havia algo fantástico na vida daqueles homens, havia algo sobrenatural. Imagino eu que ver o Cristo ressurreto trouxe um poder, trouxe um ânimo, trouxe uma alegria, trouxe algo sobrenatural. Isso é o final da história. É o ide em meu nome, eu estarei com vocês todos os dias. Mas que eu, esse eu ressurreto, esse eu transformado, esse eu cheio de poder, já não mais me conhecereis. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer que se conhecemos alguém segundo a carne, se conhecemos alguém segundo a humanidade, mesmo se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não mais o conheçamos desse jeito, já não é mais o Cristo servo sofredor, é o Cristo ressurreto, já é o Cristo Rei dos Reis. Você crê nisso? Você consegue entender que a vitória, a gente olha muito para o futuro, né? O Jesus voltando em glória, mas a vitória já foi decretada na cruz. A gente olha para o fim que já aconteceu, de fato e de direito já aconteceu. Todo o principado, toda a potestade, segundo o texto de Colossenses capítulo 2, foi derrotado e foi exposto à vergonha na cruz. Ele já venceu. Talvez essa visão da nossa série aqui seja a coisa mais importante de eu e você entendermos, porque os discípulos, entendo eu, que entenderam. A gente falou aí de séries de filmes. Já assistiram um filme chamado A Ressurreição? É um filme curtinho, que está na Netflix, com aquele mesmo ator que fez o filme de Lutero nos anos 2000. É um filme muito bom, A Ressurreição. Indico para os irmãos assistirem quando não estiver assistindo The Chosen, né? Assistam. Para fazer um spoiler, o filme mostra o Cristo ressurreto. Pilatos está doido varrido com aquele momento que está acontecendo ali em Jerusalém, aquele furdúncio, aquela agitação. Falaram que aquele cara que nós matamos há 3 dias atrás está vivo. Pilatos chama um dos seus principais soldados, comandante, e dá uma missão para ele: me traga o corpo de Jesus. E ele sai, e é um filme muito importante, porque em dado momento, esse comandante, ele pega um dos discípulos, eu não lembro qual, e ele leva, e ele diz assim: olha, eu estou cansado, eu acabei de vir de uma batalha, ele estava todo ensanguentado, Pilatos está no meu pé, eu não vou para minha casa há tantos meses, me ajuda, você sabe o que eu posso fazer, você sabe como nós torturamos, você sabe o que nós fizemos com teu mestre, você sabe como nós o executamos, você viu tudo isso, então adianta o processo e me diz o que você fizeram com o corpo. Aí o discípulo faz uma cara como se tivesse amedrontado, abaixa a cabeça e pergunta para ele: o que você vai fazer comigo? Se você não me atender, eu vou matar você, eu vou matar os seus. Aí ele fala assim: é só isso? Aí o soldado olha para ele: é só isso que você consegue fazer? Me matar? Não adianta, ele ressuscitou. E é uma fala assim muito, muito impressionante. E talvez deveria ser a minha fala, talvez deveria ser a tua fala, de nós olharmos para o final da história. E aí essa série congela, ela se inicia, para nessa cena do Cristo ressurreto enviando os seus para uma missão de vitória.
É aqueles que saem vencedores para vencer. Nós temos as Olimpíadas que estão chegando aí nos próximos dias. Eu não sei, não tenho acompanhado muito algumas modalidades, mas há um tempo atrás era impossível pensar em alguém que ganharia do Usain Bolt. Era aquele atleta fenomenal, ele tinha números imbatíveis. Se o Usain Bolt estiver bem, se ele correr, ele ganha. Não é assim? Querido, você consegue se ver desse jeito? Se a igreja de Cristo Jesus estiver empossada da verdade e sair para pregar o evangelho, as pessoas aceitam e se convertem e serão salvas, porque os campos estão prontos para a colheita, para a ceifa. O semeador já semeou e nos convidou a colher. Mais uma vez, a cena congela. E aí, como aquelas séries, nós voltamos à primeira temporada. E na primeira temporada nós temos o autor, o roteirista, o escritor, que também é o personagem principal, montando toda a estratégia, todo o roteiro. Deixa lá na primeira. Acho que você tinha me comentado que não veio um, né, Vinícius? Então, deixa paradinho aí. Nós temos o autor escrevendo, montando todo o roteiro. E a primeira temporada dessa nossa série é uma temporada de romance. É uma temporada de amor fraterno, de amor solidário, de amizade e de cumplicidade. O Deus eterno, Ele cria o ser humano, o homem e a mulher, Ele imprime nesse ser humano a sua imagem, a sua semelhança e começa a se relacionar com ele. Nós não temos ideia desse tempo. É uma temporada que não registra quantidade de episódios. Apesar de nós termos uma construção em 6 longos dias, ou 6 longas eras, em 6 grandes momentos, mas a gente não sabe quantificar o tempo que levou nessa relação, porque toda a viração do dia, o Deus eterno se relacionava com o ser humano. Você consegue se ver nessa situação? É bem difícil, né? A gente que foi criado no pecado, na maldade, na violência. Mas eu queria te fazer um convite para você fazer um exercício de você tentar se ver num mundo perfeito, num mundo de paz, sem violência, de amizade, de fraternidade com toda a natureza. Você tendo acesso aos animais mais bonitos, os mais rápidos, os maiores, os mais ferozes, e tendo relacionamento. Foi uma temporada de alto nível de sucesso. Bateu todos os recordes de audiência, todos os recordes de participação. No final da tarde o Senhor vinha, conversava com Adão e conversava com Eva. Não havia nenhum tipo de indiferença, não havia nenhum tipo de incorrências, não havia nada que prejudicasse. A primeira temporada, ela caminha bem, tantos episódios que nós não sabemos quanto. Até que um determinado dia, há uma tragédia. Como toda boa temporada precisa, né? Como toda boa série, precisa de algo que quebre. Na cabeça de alguns, aquilo poderia até parecer uma monotonia. Mas o autor, o roteirista, o personagem principal, aquele que não apenas escreve a série, mas atua, ele mexe nos personagens conforme ele quer. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele faz como ele quer, ele não é pego de surpresa. Há uma tragédia, o pecado surge, mas o autor, ele não é pego de surpresa. Não havia um plano B, na verdade já havia um plano A, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E a primeira temporada ela termina absurdamente tensa, densa, ela termina meia fúnebre, ela termina meia escura, a música muda completamente, o ser humano rompe com o seu papel, se distancia do autor, se distancia do roteirista e é expulso. Essa cena, ela chama a atenção absurdamente dos telespectadores. E os telespectadores são aqueles que estão não apenas interagindo com a história, mas também principados, potestades e anjos. Porque a palavra de Deus diz em 1 de Pedro que até os anjos desejaram, anelaram
fazer parte da história da reconstrução, mas não cabia no roteiro, porque a reconstrução, a reconciliação dessa história estava determinada pelo autor, pelo roteirista, para que fosse feita por mim, para que fosse feita por você. E aí sim, vamos para a segunda parte. Surge então, querido, a missão do rei. O ser humano está longe, está distante, porque todos pecaram, me ajudem, e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. O ser humano está distante. Ele não perdeu apenas o acesso ao set principal de gravação, ele perdeu acesso ao autor, ele não tem mais como dialogar. O roteiro ficou estranho para ele. Era um roteiro claro, era um roteiro natural, era um roteiro de amizade, de fraternidade. Como restaurar isso? E aí surge o texto que nós iniciamos aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O pecado, aquilo que trouxe o rompimento, aquilo que traz a tragédia, a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo ao longo das temporadas, que não era algo que interferia apenas na figura dos coadjuvantes, de Adão e de Eva, mas na verdade o pecado, tanto de Adão e Eva, quanto o meu e o seu, ele interfere em todo o roteiro, em toda a história. O sistema já não é mais o mesmo. Mesmo que o sol continue brilhando no período da noite, mesmo que a lua surja do dia e a lua surja no período da noite, o sistema já não é o mesmo. Agora há inimizades. O ser humano saiu, até o figurino dele mudou. Não mudou apenas o recorte da cena, precisou de uma nova roupa. E a primeira roupa foi alguma coisa feita às pressas, alguma coisa feita literalmente de improviso. Não serviu. E o próprio roteirista precisou fazer a primeira execução da história. Nós não sabemos que animal foi esse, mas se era pele de animal, um animal foi executado, foi sacrificado, para que os atores coadjuvantes pudessem minimamente sobreviver em rebeldia. E nós vemos o ato de amor, de graça e de bondade de Deus, porque o Deus eterno, mesmo não aceitando o pecado, e ponha isso na sua cabeça, e ponho eu isso na minha cabeça, que Deus não aceita nenhum tipo de pecado, desde o pequeno até o maior aos olhos da sociedade, todos são pecados, mas Deus permite com que nós vivamos, Ele nos dá mecanismo para que um dia nós voltemos. Às vezes a gente pergunta, poxa, mas como pode uma pessoa tão má, tão violenta, tão isso, aquilo? Deus permite, porque sempre há uma oportunidade para que as pessoas se reconciliem com Deus. Você crê nisso? O pecado fez parte do roteiro da humanidade, nunca fez parte do roteiro de Deus. O pecado, a morte são intrusas na história, porque ao término da primeira temporada, antes do momento trágico, no penúltimo episódio, o Senhor Deus, o roteirista, o autor principal, o personagem único dessa história, ele olha a sua obra e declara: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo, me ajudem, eis que tudo era muito bom. Você consegue perceber que aquele que é perfeito, declarou que alguma coisa era muito boa? A gente tem na língua portuguesa o mais que perfeito, né? A ideia de perfeição não cabe ajuste, a ideia de perfeição não cabe melhorias, perfeito é uma coisa pronta. E Deus declara: ficou muito bom. O pecado entra, e o pecado é um problema seu, é um problema meu, o pecado é um problema da humanidade, mas o resgate pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto bíblico vai dizer, em Romanos 3, versículo 10, não há nem um justo sequer. Não há um justo sequer. Deus olhando a terra, não viu nenhum justo sequer. Alguém que procurasse o bem. As pessoas não apenas não conseguem fazer o bem, as pessoas nem se interessam por ele. Querido, a missão é de Jesus, porque talvez o maior interessado e talvez o único interessado seja o próprio Deus.
Você consegue entender? Nessa segunda temporada Deus apresenta, já sai lá da primeira temporada uma promessa, que aquele que esmagaria a cabeça da serpente viria, nasceria, e nós temos 39 livros do Antigo Testamento, fazendo uma única declaração, ele virá, e de fato Jesus veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se achava perdido, inclusive eu, inclusive você. Mas como nós estamos a pensar na história e a pensar nos erros e acertos da igreja, a segunda temporada nos demonstra um grande equívoco da igreja, porque enquanto o autor, o rei declara, a autoridade é minha, a missão é minha, o Filho do Homem, o próprio rei veio nos resgatar, em algum momento os coadjuvantes que tinham rompido com o roteirista, que tinham rompido com o autor e consumador da nossa fé, acham que a missão é deles. E nós temos esse primeiro grande equívoco da história, os atores coadjuvantes se achando justos. A missão é minha, eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero, e na verdade eu não estou intrínseco nela, eu não pertenço, eu sou justo. E o fariseu se levanta e ora declarando, graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a este publicano. Como talvez em algum momento da minha história, ou talvez em algum momento da sua história, você se vendo com alguém, você se comparou. Ah, mas eu vou à igreja, mas eu dou as minhas ofertas, mas eu sou um bom marido, mas eu sou uma boa mulher, mas eu sou um bom filho. Ah, eu não sou tão ruim quanto fulano. E o texto bíblico diz que não há nenhum justo sequer. Ah, mas não é possível. Eu não sou tão ruim quanto Judas que traiu a Jesus. Será que a gente vai ter que, vou usar um termo da época do meu primo, do Rails, será que a gente vai ter que rebobinar a fita? Será que a gente vai ter que voltar na história para ver os nossos erros, as nossas traições, tanto subjetivas, tanto internas, as nossas traições diante de Deus? Israel achou que a missão era sua e não de Deus. Israel achou que poderia ser feito do seu jeito, no seu tempo, do seu modo e do seu agrado. Israel foi levantado para ser uma nação de sacerdotes. O texto bíblico diz que Deus declara, eu escolhi vocês, não porque vocês são melhores ou maiores, mas justamente porque vocês são os menores. Historicamente falando, quando Deus separa Abraão para se tornar o pai dessa nação, Abraão não é israelita, Abraão é caldeu, Abraão vem da Babilônia. Quando Deus separa Abraão, tanto a Mesopotâmia como o Egito já eram grandes potências. Já havia ciência, já havia medicina, já havia matemática, já havia arquitetura. Se fosse para chamar os melhores, Deus teria chamado o Egito ou a Mesopotâmia. Mas o apóstolo Paulo declara que Deus confunde as coisas sábias deste mundo. Aquilo que é maior, Deus trata como menor, e aquilo que é desapercebido, Deus trata com louvor. E Deus chama Israel que não era nada. E diz assim, eu quero que vocês sejam meu reino de sacerdotes. Quais são as características de um sacerdote? O que um sacerdote faz? Me ajuda aí, enquanto eu bebo água aqui. Qual que é o papel do sacerdote? Me ajuda, irmãos? O que um sacerdote faz? A palavra. Ele guardava, né? Inclusive fisicamente, porque quando a arca da aliança é feita, é colocado um exemplar do maná, o bordão de Arão, e os escritos de Moisés que vão sendo construídos vão para dentro da arca. Quem cuidava da palavra de Deus eram os sacerdotes. O sacerdote cuidava do sacrifício. O sacrifício, que hoje nós não fazemos porque Jesus o cumpriu de uma maneira plena, o sacrifício era o caminho de chegar até a presença de Deus. Era a oração, a intercessão, o clamor. De maneira muito simplista, a gente poderia dizer que o sacerdote faz duas coisas. Ele vai até Deus em nome do povo. Senhor, tem misericórdia do povo. Senhor, o povo está em pecado. Senhor, o povo está em desespero. Ele vai na presença de Deus. Aí ele volta, em nome de Deus, e vai até o povo. Assim diz o Senhor. Isso antes dos profetas. Era o sacerdote que fazia isso.
Quem deveria cumprir esse papel diante das nações? Quem deveria cumprir? Israel, as 12 tribos. Não era só a tribo de Levi. Quando Deus separa, Êxodo capítulo 19, estamos dentro da segunda temporada, irmão. A temporada em que o roteiro é completamente mal interpretado pelos atores coadjuvantes. Vão. A autoridade é minha, o poder é meu. Ao invés de Israel ir, Israel para, se estabelece. Israel não apresenta a mensagem. Israel confundiu autoridade com poder. Lá no texto de Atos 1:8 diz: mas recebereis poder. Há duas palavras no Novo Testamento principais para autoridade e poder. Uma é exousia e a outra é dunamis. A ideia de exousia está relacionada à autoridade de Jesus. Quem tem autoridade gera poder aos outros. Quem tem autoridade faz uma procuração, entrega, fala: vão em meu nome. Eu tenho autoridade e eu te dou poder. Israel confundiu como se a autoridade fosse deles. E não declarou. Tanto é que essa bênção do chamado sacerdotal, que era para 12 tribos, acaba ficando para uma tribo só. Porque as outras 11 tribos desprezam aquilo que Deus tinha proposto. A autoridade é do rei, a autoridade é de Jesus, a missão é de Jesus, o projeto é de Jesus, e quem dá poder para fazer é o Senhor Jesus. É tão fácil falar de Israel, né? Dos erros de Israel. Por que a gente não pensa também nos erros da igreja? Porque assim como Israel cometeu esse primeiro grande equívoco histórico, assumiu a missão e não realizou, a igreja tem feito historicamente a mesma coisa. Primeiro, Israel se separa dos demais povos e passa a chamar todos os outros povos de gentios. Quem lembra do Chaves? Quem gostava do Chaves na televisão? Programa mexicano, lembra do Chaves? Lembra do Kiko? Do que o Kiko chamava o Chaves? Gentalha, gentalha, gentalha. Exatamente isso. Israel trata os outros povos como menores. E se passa a ver a última bolachinha ali do pacote. Mas a igreja também faz isso. Quando surge a igreja institucionalizada, ou melhor, vamos na igreja primitiva primeiro. A igreja primitiva se fecha de um jeito que o apóstolo Paulo tem que sair de onde ele estava e literalmente meter o dedo na cara de Pedro e dizer: Pedro, não está legal o que você está fazendo. Você mora na casa de alguém impuro, de um Simão que trabalha, que manuseia animais mortos, Simão curtidor, que mexe com couro. Você mora na casa de um impuro. Quando você está junto com Tiago e com João, você tem uma postura. Quando você está na casa de Simão, você tem outra. E a pregação para os gentios não está indo. Pedro estava dormindo, estava tirando uma soneca no telhado, e precisou o anjo vir falar 3 vezes com ele, porque tinha um centurião romano, um gentil, uma gentalha, que estava procurando a verdade, e não tinha quem declarasse, porque a igreja estava fechada em si mesmo. Precisou ter um primeiro grande concílio, para que se definisse: os de fora podem também? Eles vão precisar se circuncidar? Eles vão precisar guardar o sábado? O que eles vão precisar fazer para ser iguais a nós? Atos capítulo 1, depois da saída de Judas da história, Pedro levanta e diz: é necessário que um dos que andaram conosco, que viram o batismo de Jesus, que caminharam conosco, tome o lugar de Judas. O que Pedro está dizendo? É necessário que alguém igual a gente, que seja da nossa turma, da nossa patota. A igreja, primeiro Israel, depois a igreja primitiva, nem vamos falar da igreja romana, para não perder muito tempo, não ficar em alguns episódios muito chatos, mas a igreja romana faz a mesma coisa, assume um papel de substituto do Filho de Deus, assume um papel de protagonismo, quando o protagonismo tem que ser da palavra do Senhor, quando o protagonismo tem que ser do Cristo ressurreto. O que dizer da igreja protestante, com as suas invasões,
as suas colonizações, o escravismo, o eurocentrismo, a negação da cultura, do direito e da forma de ser e de existir dos outros. Não, se é para ser cristão, tem que ser do nosso jeito. E nós temos problemas para pregar o evangelho em determinados povos até hoje. Porque quando o cristão do século 21 chega hoje, em regiões da África e do Oriente Médio, as pessoas associam, mas esses não são aqueles que nos escravizaram? Porque fizeram isso em nome de Jesus. Toda autoridade me foi dada. Vão, mas vão do meu jeito. Na segunda temporada nós temos a igreja completamente perdida. Abandona o sacerdócio real, abandona a oração. A terceira temporada, Israel se estabelece. Pode passar mais um. Na terceira temporada, Israel se estabelece, cria o seu reino, o reino de Davi. Agora, Israel tem uma cidade, a cidade de Davi. Agora Israel tem muros protetores. Depois vem Salomão, que pega um reino em paz, ainda expande, aumenta. Vamos fazer um templo. No livro de Isaías, o profeta diz: esta casa deveria ser casa de oração para todos os povos. Mas onde estava o templo que representa a glória de Deus? O templo que representa a glória de Deus estava dentro dos muros. Quem que pode acessar o templo? Somente aqueles que estão na cidade, aqueles que pertencem ao povo. Israel se estabelece, conquista tribos, herda, aumenta o seu poderio, se estabelece. Tal qual a igreja pós-moderna, que depois também de um bom tempo de história, de perseguições inclusive dentro de si, você tem luteranos, anglicanos, calvinistas, anabatistas, entre eles mesmos se perseguindo, se matando. Tem hora que os católicos ficam até de fora, tem hora que se unem para perseguir determinado grupo. E a missão do rei? Querido, o roteiro foi completamente desvirtuado, uma vez que se rompeu com o autor da história. A segunda e a terceira temporada, elas são absurdamente densas, trágicas e dúbias. Israel se estabelece, a igreja se estabelece, mas e a missão? Ela fica completamente perdida. Mas na quarta temporada, o rei, mais uma vez, o autor da missão, ele vai cutucar a igreja, e ele vai dizer assim: vão, eu não mandei vocês ficarem, eu mandei vocês irem. E nós temos, depois de Atos capítulo 1, versículo 8, do derramar do poder de Deus, nós temos de novo uma igreja sossegada, uma igreja parada em Jerusalém, até que em Atos 8, 1, surge um personagem chamado Saulo. E depois de Saulo consentir e participar da morte de Estevão, lá em Jerusalém, o que acontece naquele contexto? Quem lembra da história? O que acontece em Atos 8? Surge uma grande perseguição. E não é que eles vão mesmo agora? Não dava mais para ficar em Jerusalém? E aquilo que foi dado poder para fazer, acontece. E na quarta temporada, a missão, de alguma forma, começa a ser cumprida, mas não sem dificuldade, porque isso não tem graça, né? A história, para ela ser boa, ela precisa ter essas idas e vindas. Parece uma novela mexicana, parece uma novela latina, né? Aquelas histórias confusas. E o texto de Ageu, capítulo 1, versículo 4, diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo, agora o segundo templo, permanece parado, permanece em ruínas? É tempo de vocês cuidarem da vida de vocês? E nós temos Israel pós-castigo, e nós temos a igreja pós-moderna na mesma condição. Alcançamos a liberdade para o nosso culto. Israel tem um pequeno momento, um interlúdio de liberdade. O rei Ciro liberta. Nós temos no século 18 e 19 a América do Norte desenvolvendo a sua fé. Nós temos também a Europa, os anglicanos de um lado, os protestantes de outro, os luteranos do outro, cada um na sua caixinha. Deu um interlúdio das guerras. E a missão? Ela vai ser cumprida quando? Reino dividido, terras invadidas, muros, palácios próprios, templo destruído, povo deportado.
enviado aos cantos mais longínquos da terra. Israel não tinha saído na primeira, na segunda e na terceira temporada, mas agora na quarta temporada, Israel foi levado para os cantos longínquos da Ásia, nos territórios que hoje seriam alguns pedaços da Índia, do Paquistão, do Irã. Israel foi levado para aqueles lugares. E sabe o que foi na bagagem de Israel? Foi medo, foi destruição, foi vergonha vexatória, mas também foi uma esperança. Eles lembraram, existe a promessa da vinda do Filho de Deus. E quando Jesus chega e traz a sua mensagem, em 3 anos, sem internet, sem televisão, dentro de um reino só, dentro do contexto geográfico único que Jesus fica, em 3 anos, a mensagem do Evangelho se expandiu, porque aquilo que Israel não fez, por bem, de alguma forma, a missão vai ser cumprida. Querido, Deus não se alegra, nem com a minha, nem com a sua dor, nem com a minha, nem com o seu sofrimento. Deus não se alegra. Não existe Deus escrevendo certos por linhas tortas, não existe isso. O roteiro é certo por linhas certas. Deus não quer a minha dor, Deus não quer a tua dor. Você crê nisso? Mas Deus também não desperdiça ela. A escravidão veio, Israel foi deportado, sim, então nós vamos levar a mensagem para lá. E surgem personagens como Ezequiel, surgem personagens como Daniel. E depois, quando os romanos chegam, aqueles que haviam sido invadidos, os que eram primeiro invasores e agora também são invadidos, passam a se interessar. Judeu, me conta aí, que história é essa? De um filho, de um Deus que virá para nos salvar. E lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado de uma maneira extraordinária, o texto diz, depois se você quiser conferir, eu te incentivo, tica o texto, e você vai ver que 16 nações, num único momento, ouviram falar das grandezas de Deus. Como podem eles, sendo judeus, falarem, nós que somos elamitas, partos, que somos da África, que somos da Ásia, que somos da Europa, 16 nações, todos nós estamos ouvindo. A missão é do rei, e ele sempre vai cumprir a sua missão. Se o primeiro grande equívoco de Israel e da igreja foi achar que não precisava, se viam justos demais, se viam corretos demais, que não precisavam ser objetos da missão, talvez o segundo grande equívoco da história seja entender que o tempo não chegou. Agora não, deixa eu primeiro casar. Agora não, deixa eu primeiro me formar. Agora não, deixa eu primeiro comprar minha casa, meu apartamento. Agora não, deixa eu primeiro ter meu filho. Agora não, eu vou primeiro construir a cidade, os muros, depois a gente mexe com o templo. Agora não, a gente precisa estabelecer a nossa igreja, precisamos estabelecer a nossa denominação, que foi o que aconteceu nos séculos 17, 18 e 19. Ao ponto das grandes denominações se estabelecerem em solos americanos e europeu e se esquecerem de fazer missão. Quando nós olhamos para o recorte histórico do século 17 e 18, muitos vão dizer assim, olha, é a era da missão. A igreja estava em missões. Surgem nomes como William Carey, como Adoniram Hudson, já do século 18 para o século 19, Hudson Taylor, Emil Carmichael e vários outros personagens. Só que tem um detalhe dolorido. A maioria desses homens e mulheres que saíram por conta própria. William Carey, um pastor recém-ordenado, novinho, talvez nessa 4ª temporada, surge um grupo de figurantes. A gente tem o autor, o personagem principal, que é quem mesmo? Quem que é o personagem principal dessa série? Me ajuda, irmãos? O personagem principal é Jesus. Nós temos o homem e a mulher, eu e você, como coadjuvantes. Vez por outra, a gente quer roubar a cena.
Mas surge um grupo novo, surgem os figurantes, um grupo de improváveis, que são esses nomes que eu acabei de citar. E para ficar na história de apenas um deles, todas as histórias merecem ser ouvidas. Jim Elliot vindo para a região amazônica, equatoriana, mas para ficar com apenas um deles, William Carey, um pastor batista, novinho, 20 e poucos anos, Deus fala profundamente com ele, e diz assim: olha, o evangelho precisa ser pregado, precisa ser expandido, e ele está num contexto de igreja local, e numa reunião, num encontro de pastores, talvez alguma coisa que preceda as nossas organizações modernas, que preceda a nossa ordem de pastores, as nossas juntas, as nossas convenções denominacionais. Ele leva uma proposta, e os pastores mais velhos olham para ele e dizem assim: mas quem disse que Deus quer que esses povos sejam alcançados? Garoto, você é novo, você não entende muito das coisas. Se Deus quisesse que esses povos fossem alcançados, Deus já teria alcançado, não vai ser você. E William Carey escreve um livro com cerca de 80 respostas para 80 objeções que ele ouviu, e para cada uma objeção ele tinha uma resposta afirmativa. Por que você acha que você deve ir à Índia, à China, à Austrália, à Oceania? Por que você acha que você tem que ir a esses lugares pregar a palavra de Deus? Primeira resposta de William Carey: porque Ele ordenou. Querido, nós precisamos retomar a missão. A missão é para ser cumprida. E o segundo grande erro que nós temos na história é nós acharmos que a missão é para outro ou é para depois. William Carey entendeu que a missão era para ele. E talvez nem todos nós aqui seremos enviados ao sertão, projeto que os irmãos estão aí orando, apoiando, serão enviados a algum outro lugar. Mas não tenha dúvida que o lugar onde você está foi escolhido por Deus para você ser luz e sal lá em nome de Jesus. Sua escola, faculdade, trabalho, família e vizinhança. Querido, Deus não tem um plano B, não tem um segundo roteiro. Conta-se uma história, uma historinha de ilustração, que em dado momento, no mundo celestial, perguntaram para Jesus: Senhor, não está avançando, né? Deixa nós, os anjos, deixa nós ir lá ajudar os homens, não está avançando. E o Senhor Jesus: não, mas eu confiei essa palavra a eles, eu confiei essa missão a eles. Senhor Jesus, mas e se não der certo, qual o plano B? E o Senhor Jesus diz: não existe plano B, o plano é este, e esse plano precisa ser cumprido. Querido, não existe plano B na história, o plano é o plano de Jesus. Vão, façam, aconteçam, realizem, façam em meu nome, porque eu vos dou poder. Na quinta temporada, pode passar mais uma aí, na quinta temporada a mensagem é propagada, mesmo debaixo de perseguição, e nós temos as questões como citamos agora, né? As colonizações antigas do século XV, XVI, portugueses, espanhóis, holandeses, mas temos as colonizações mais novas, séculos XVIII, com os ingleses, África do Sul, Índia, e os missionários estão indo, mesmo a despeito das suas igrejas, das suas denominações, eles estão indo, estão pregando, mas como um roteiro repetido, né? A gente tem muitas idas e vindas, como um roteiro repetido, nós temos a igreja de novo parando, a igreja de novo se esquecendo da sua missão. E nesse recorte que a igreja esquece da sua missão, que a igreja cresce, se estabelece, monta suas estruturas organizacionais, seus estatutos, seus CNPJs, seus prédios, começa a ter carinha, começa a ter atividade e programação. Sabe o que acontece? A missão é clonada. Passa mais uma aí. Façam, me ajudem, façam discípulos. No caso, discípulos de quem? De Jesus. Não está claro no roteiro? Vamos ser sinceros. Vão por todo mundo e façam. Quem mandou? Aquele que tem autoridade. É para fazer discípulo de quem? Dele. Só que de alguma forma nós nos tornamos
multiplicadores de nós mesmos. Lucas capítulo 9, versículo 49, diz o seguinte: João, o evangelista, tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome. Olha que coisa. João, aquele que Jesus deitava no ombro dele, o discípulo amado, aquele que era mais próximo, que era chegado de Jesus, o que escreve as cartas de amor, o que escreve o evangelho mais profundo, aquele que escreveu a revelação do Apocalipse. Ele chega diante de Jesus: Senhor, andando pelo caminho a gente viu alguém expulsando o demônio em teu nome. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Proibimos. Aí Jesus, espera aí, deixa eu entender. Ele estava expulsando o demônio no meu nome. Ao invés de vocês ajudarem em oração, ao invés de vocês ajudar a libertar aquele que está sendo escravizado pelo pecado, vocês proibiram. Sim, Senhor, nós proibimos. Eles não andam conosco. Nós passamos a fazer discípulos de nós mesmos. A mensagem ela foi clonada. Ao invés de pregar o evangelho e fazer discípulos de Jesus, a igreja se preocupa em fazer discípulos de si mesmo, dos seus modelos de governo, dos seus modelos de culto, da sua cultura, dos seus estilos de vestimenta, dos seus usos e costumes. Queridos, já que estamos falando de série, né? Já ouviu o termo? Tem a TV a cabo e tem a TV a gato. Já ouviu esse termo? O que é a TV a gato? O que é a TV a gato? É a TV pirata, é o sinal roubado, né? E realmente o sinal foi roubado. E aquele evangelho que era para ser claro, alguns números para que você entenda um pouco. No Brasil, dizem que nós somos cerca de 60 milhões de cristãos evangélicos. 60 milhões de evangélicos no Brasil. Para cada 10 brasileiros, 3,1, 3,2 evangélicos. Nós temos mais de 110 mil templos religiosos oficiais, fora tantos outros que as pessoas se reúnem e ainda não têm um CNPJ, ainda não tem uma oficialização. Eu estou falando de templos oficiais, que aparece lá na junta de comércio, que tem um número, que tem um endereço. 110 mil templos. Sabe quantas denominações nós temos no Brasil? Quem me ajuda aí? Quem que dá um chute? Quantas, não igrejas, denominações nós temos no Brasil? Dá um chute. Dá um chute aí, quanto? 30. Dá um chute aí, irmão. Quem dá mais que 30? 1000, né? Batistas, luteranos, presbiterianos, assembleanos, congregação cristã, não sei o quê, papapá, papapá. Temos mais de 4.000 denominações oficiais no Brasil. A gente criou modelos de coisas absurdamente que não existem. Se você não fosse conhecedor da palavra, se você não fosse cristão, vamos ser sinceros. Irmã, corta a gravação aí agora. Vamos ser sinceros. O que você pensaria de um evangelho como esse? 4.000 denominações para a mesma Bíblia, para o mesmo Senhor Jesus. Do que esse povo está falando? Qual a diferença entre um e entre outro? O que esse povo, que mensagem é essa de unidade, para que sejamos um? 4.000 só no Brasil. Nessa temporada a gente vê que entrou um agente obscuro, que entra uma situação e que de alguma forma desvirtua completamente o evangelho. E nós temos pessoas brigando em público, e nós temos igrejas rachadas por causa de política, igrejas rachadas por causa de cenários humanos. E as pessoas olham, mas é isso? Essa é a missão? É para ser... Se você se apresenta como evangélico hoje, no universo político à direita você é chamado de uma coisa, num contexto político à esquerda você é chamado de outra coisa. Nós não temos identidade. A nossa identidade é atrelada a nomes humanos, e nomes absurdamente chulos, baixos, pequenos, inúteis. Na faculdade, no trabalho,
Às vezes quando você se apresenta como cristão evangélico, mas você é daquela igreja que faz isso, 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 e aí você gasta 3, 4 meses de almoço, de café com teu colega, para explicar que tipo de crente que você é. Querido, na 6ª temporada, o evangelho se perdeu de um jeito, que as pessoas não conseguem mais fazer nenhum tipo de reconhecimento, porque não fazemos discípulos de Jesus. Essa história que eu vou contar é verdadeira. Missionário num contexto de Oriente Médio, eu não me recordo o país, conheceu um menino de cerca de 10 anos, e o menino era fervoroso na busca dele por Alá, na busca dele por Deus. Ele conhecia trechos e trechos e trechos do Corão decorado, e orava. Sabe qual era o pedido do menino? Eu quero ver Deus. Se Deus é Alá, o misericordioso, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. E ele orando, 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 e aquilo ainda não tinha acontecido. De novo, essa história é verdadeira. E ele foi falar com seu pai, com a sua mãe: olha, nós temos estudado o texto sagrado, e você tem dito que Alá é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é isso, eu quero vê-lo. Filho, não pode, ninguém vê Alá. Mas como assim? Se Ele é Deus, não, isso é impossível. Não, mas se Ele é Deus, tudo é possível. Não, mas isso não é possível. Ninguém pode ver Alá, tal. O menino ficou doente. Uma doença que no seu contexto ali mais afastado da tecnologia da medicina, era uma doença mortal. E houve um grande desespero, e o menino resolveu orar e pedir cura ao Deus que ele estava cultuando, ao Deus que ele estava buscando. E alguém apareceu para ele, alguém se revelou a ele, e ele disse que viu, e ele foi curado. E ele foi contar essa história. Não, impossível, Alá não se revela. Naquela comunidade, naquela localidade, tinha um cristão. Essa história chegou para o cristão, e o cristão foi lá e disse: eu sei que foi que você viu. Você viu o Rei, você viu o Senhor dos Senhores. Pode ser que Alá não se revele, mas Jesus se revelou a você. Aquele menino foi salvo, a família dele foi salva, e gerou um furdunço naquela comunidade. Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Mas na minha igreja não faz assim. Eu estive num encontro de pastores há um tempo atrás, e tinha um pastor da Polônia. O evangelho na Polônia é 0,02%. 0,02% de cristãos evangélicos na Polônia. E esse pastor, perfil, né? Polonês não, austríaco. Então, dentro desse recorte, do centro para o leste europeu, a frieza do clima, da temperatura e da cultura local. Casal de brasileiros que saiu aqui da região da Zona Leste, estão cultuando e começaram a trabalhar ali com aquele pastor. O Paul, que se tornou meu amigo, ele disse que durante 2 anos ele entrava e saía da igreja e ninguém cumprimentava ele. Ele insistiu, e ninguém falava com ele, dentro da igreja local. Teve um dia que ele conseguiu conversar com esse pastor, e o testemunho foi o seguinte: o pastor estava numa cafeteria. Opa, me ajuda aqui, Vinícius, me socorre aqui. Pega esse. Isso. Mas se quiser tirar, pode tirar. Não precisa não, pode tirar. Deixa aqui que eu... Deixa a Bíblia na minha mão aqui. Pode tirar, não precisa não, fique em paz. Dentro desse contexto de frieza, o pastor estava numa cafeteria e sentiu no coração que ele deveria orar com uma jovem que estava sentada na outra mesa sozinho. Mas na Áustria ninguém sente Deus falando. E ele achou que aquilo era loucura da cabeça dele. E ele ficou insistindo contra aquela vontade. E teve uma hora que ele foi para o banheiro orar. Falou: Senhor, o que eu estou sentindo? O que é isso? Eu nunca senti um negócio desse. Quando ele voltou, a jovem tinha ido embora. Ele não sabe o que aconteceu. E ele deu esse testemunho com dor, com peso. Pensa num homem branco, transparente, de olho claro, um pouco obeso, e o cara falando com dor. E ele falou: Deus falou comigo. Eu tinha que ter ido àquela jovem, e eu não fui.
E a minha oração de vergonha naquele dia foi o seguinte: Deus, manda outro. Pega essa jovem no meio do caminho. Não permita que a minha covardia tire aquilo que o Senhor Deus tem para a vida dela. Será que nós não temos sentido nada de Deus? Para que nós façamos, para que nós falemos, para que nós oremos. Depois que o evangelho é clonado, depois dessa coisa horrível que a gente vive até hoje, esse grande equívoco da história de missões, a gente fazer missões, irmãos, na Copa, estou rasgando aqui o coração, na Copa de 2014, a nossa igreja fica ali no entorno de Itaquera. Eu, como palmeirense, queria dar 7 voltas em torno daquele estádio para ver se ele caía, né? Eu sempre pensei nisso. Mas como cristão, na época da Copa, a gente se uniu, as igrejas batistas ali da região, para fazer um trabalho missionário. Vai ter 60 mil turistas aqui. E os irmãos não têm ideia da dificuldade para unir as igrejas, para pregar o evangelho, por causa de política interna. Ah, mas se tiver uma igreja de outra denominação, eu não vou. Ah, mas quem vai ficar à frente? Ah, mas e o carimbo dos panfletos? Vai com o endereço de quem? Eu ouvia cada coisa e falei: Deus, me leva. Eu vou descer no próximo ponto, não é possível. Não, mas as pessoas vão para aqui. Que igreja, irmão? São turistas. Os caras vão sair daqui em nome de Jesus convertido e levar o evangelho lá para a casa deles. Não vai vir para a minha igreja, passou para do outro. É esse tipo de visão que nós temos tido da missão. Nós temos perdido oportunidades gigantescas. E na 7ª temporada, o distanciamento dos coadjuvantes é tão grande que a ganância, o egocentrismo, a indiferença, a intolerância, a vaidade se colocam em destaque e traz um velho, novo personagem, que é a figura do anticristo, e que a gente está esperando ele para frente, mas meus irmãos, ele está atuando aí já faz bastante tempo, até porque o apóstolo João declara que vários anticristos e falsos mestres já surgiram naquela época. A mentira, a ilusão, o egocentrismo, a autossatisfação. De fato, essa temporada parece ser a mais longa, a mais densa, e a gente está caminhando já para as últimas temporadas, e tenebrosas, mas a grande verdade é que a série não acabou. A gente está vivendo esse momento de autossuficiência da igreja, de autorrealização. A gente precisa retomar a missão. Passa aí para a 8ª temporada. Na 8ª temporada, nós temos uma declaração de poder. Eis que estou com vocês. João vai declarar: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Do século XVIII para o século XIX foi o período que a igreja foi mais prolixa, foi o período dos grandes teólogos, foi o período dos grandes compêndios, que a professora Mariu mata os alunos lá no Betel e faz todos lerem, todos eles. O Cristiano também, nas aulas de sistemática. E nós lemos, sim, sempre há algo de proveitoso, mas essa igreja que escreveu foi a igreja que se fechou em si mesmo. E de novo, o boom dos missionários parecia algo mais rebelde, algo mais figurante do que algo oficial. Na quebra do romance inicial, a gente viveu o período de drama, de traição e morte. Traição à palavra, morte espiritual, distanciamento da palavra de Deus, são momentos tão tensos, chocantes, que distraiu a maioria da turma. Distraiu, querido. A gente vive num mundo de violência, num mundo de guerra, num mundo de promiscuidade, num mundo de sujeira, sim ou não? E distraiu. A gente se esqueceu que Ele está em nosso meio. A gente vê tanta coisa ruim, a gente sente tanta coisa ruim, é tanta notícia trágica, que a gente se esqueceu que Ele não voltou ainda, mas Ele está presente. A palavra de Deus diz que estarei convosco todos os dias. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Nós esquecemos, querido, que Ele vive. Nós esquecemos que Ele foi nos preparar um lugar, sim,
voltará plenamente, sim, mas que Ele é presente conosco. Não vos deixarei órfãos. A missão precisa ser cumprida, precisa ser retomada, e não está difícil, porque Ele está em nós, porque Ele habita conosco. É interessante a história de Moisés, né? Moisés, num recorte de assassinato de todas as crianças, é colocado num cesto, é colocado a própria sorte, para ver se dá certo. Alguma coisa diferente acontece do que a execução dos egípcios. Moisés vai parar dentro da casa de Faraó. Mas quem cuida de Moisés? Quem é colocado para amamentar Moisés? A sua própria mãe. Querido, a igreja de Cristo está no mesmo contexto. Nós estamos dentro da casa de Faraó, estamos no mundo que jaz no maligno, estamos no mundo de trevas, mas quem cuida de nós é o próprio Cristo. Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou, Ele continua presente, e nós precisamos retornar ao roteiro original. O autor, ele não apenas escreve a história, ele atua na história. Nós somos os coadjuvantes. Jesus é o personagem principal. A igreja de Deus precisa assumir o seu papel ao lado do autor, ao lado do consumador da nossa fé. Na 9ª temporada, o falso roteirista surge e tenta um levante novamente. Nós sabemos da ação do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Nós sabemos do que o inimigo tem feito nas escolas, nós sabemos do que o inimigo tem feito nas faculdades, nós sabemos do que o inimigo anda fazendo na televisão, na mídia, na política. Mas, querido, essa temporada vai ser a mais curta de todas elas, em nome de Jesus, porque o tempo tem sido abreviado, o tempo tem sido enxugado. Se as temporadas anteriores tinham muitos episódios, essa última temporada, ela tem um episódio menor. Vai ter até uma certa rebelião de parte dos 7, vai ter uma greve geral dos últimos episódios que estão sendo gravados, mas não se iluda, nem se engane, o roteirista reassumiu o projeto. Aquilo que ele está escrevendo vai ser cumprido em nome de Jesus. A igreja, em dado momento, assim como Israel, errou, abandonou o projeto que pensou que não fazia parte. A igreja errou, porque em dado momento achou que não era para agora. A igreja errou, porque em dado momento achou que não era para todos os povos, para todas as nações. Mas não tenham dúvidas, aquele que prometeu voltar, o texto bíblico diz que em breve voltará. Essa história vai terminar e a gente sabe o final dela. Se você, assim como eu, crê que nós estamos vivendo um tempo final da história da humanidade, porque de fato está insuportável. A gente tem números das ciências que são muito interessantes, falando sobre crise hídrica no planeta, num curtíssimo espaço de tempo. A gente está falando de alguma coisa de 50 anos. É muito curto. Às vezes eu fico me perguntando por que esse desejo exacerbado de ir para Marte, de encontrar um outro lugar para desenvolvimento da humanidade. Talvez já se saibam de coisas que eu e você não sabemos a respeito desse planeta, que não sabemos, entre aspas, porque a palavra de Deus há bastante tempo já anunciou. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8 que a terra, o planeta geme com dores de angústias até agora, dizendo: até quando, Senhor? Quando vai ser a manifestação dos filhos de Deus? Vai ter uma manifestação com a volta de Jesus, mas precisa ter uma manifestação agora, minha e sua. Está na hora da gente assumir o nosso papel. Querido, não é de protagonismo. O protagonismo não é meu. Não são dos pastores, não são dos missionários, não são dos pregadores. O protagonismo não é da igreja. O evangelho, no episódio que foi clonado, nós temos as grandes catedrais, nós temos as mega churches, nós temos milhares de pessoas
20, 25 mil pessoas se reunindo em nome de Jesus, e a gente se pergunta, qual o resultado disso? Na vida do indivíduo, na vida da sociedade. Qual o resultado disso? Eu não estou criticando o tamanho da igreja, eu estou criticando a qualidade dos crentes, a minha e a sua, não é do outro não. Nós precisamos retomar o nosso papel de coadjuvante, mas sabendo que é um papel que ao lado do autor é principal. Baixe sua cabeça um instante. Eu não sei se deu para entender o roteiro da história, não sei se deu para captar um pouco. Eu quis montar uma estratégia para falar um pouco de história, para a gente refletir, mas eu queria muito que você ficasse com esse versículo final: estarei convosco. Então vão pelo caminho. Ah, mas eu não tenho chamado missionário. Esse é outro equívoco. Não foi citado aqui nas temporadas, mas é outro grande equívoco. Todos nós estamos aqui para cumprir, para ser sal e ser luz. Talvez você não tenha um chamado específico para ir para tal roteiro, para ir para tal lugar, mas você tem um chamado geral, é um chamado para toda a igreja. Recebereis poder para ser testemunha. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Quando Billy Graham estava visitando, como estudante ainda, um jovem seminarista, estava visitando a Europa, e esteve na casa onde Wesley cresceu, John Wesley, o grande pregador do século XVII para o século XVIII. A turma que estava ali no turismo já tinha ido embora, e quando entraram no ônibus sentiram falta de Billy Graham. E aí foram procurá-lo, e encontraram ele ajoelhado no lugar onde era a cama de Wesley. E Billy Graham fazia a seguinte oração: Deus, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Levanta de novo homens e mulheres valorosas na pregação do Teu Evangelho. Será que a gente pode se inspirar na história de alguém? Quando a gente fala na história da igreja, são tantos nomes que nós podemos nos inspirar e pedir a Deus: Deus, usa a minha vida, faz de novo. Eu quero ser um aluno referência lá na universidade. Eu quero ser um cliente, um fornecedor, um profissional de referência no meu trabalho. Querido, a gente não está nos lugares só para ganhar dinheiro, para ser um profissional bem-sucedido. Isso é muito pouco. Já pensou terminar a sua vida com 40, 50, 70, 80 anos? E quando alguém perguntar assim: como era fulano? Olha, ele foi um grande trabalhador. Meu Deus do céu, que coisa inútil. Ele foi um grande profissional, ele foi um grande professor, foi um grande arquiteto, foi um grande médico. Que coisa inútil. Até as formigas trabalham organizadamente. A gente precisa ser lembrado por alguma coisa que seja eterna. Ele foi um grande intercessor, ele foi um grande adorador, ele foi um grande evangelista. Ela foi uma grande mulher de Deus que exerceu graça e misericórdia. Está na hora da gente retomar. O roteiro é bom, irmão, acredita, o roteiro é excelente, e os capítulos finais já estão escritos, mas precisamos assumir os nossos papéis. Não somos quaisquer figurantes nessa história, nós temos uma missão. A missão é do Rei, e Ele nos deu autoridade para cumpri-la. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã nessa igreja local. Obrigado, Deus, por rever alguns amigos, pela vida do Cris, da Mariú, do Vinícius, da minha família, do Railson, dos meus primos. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, desses últimos dias estar refletindo, ó Deus, nesse roteiro, estar relembrando nomes, fatos históricos, que de fato mexeu com a minha mente e o meu coração. Ó Deus, que de alguma forma, Senhor, mexa também com a mente e o coração dos meus irmãos, para que nós entendamos, ó Deus, que sim, nós estamos, ó Deus, numa grande série, que o roteiro já está completamente definido, que há uma mensagem de sucesso, há uma mensagem de resgate,
O plano teu é perfeito, Senhor. E nós precisamos retomar o trilho, Senhor, da pregação do teu evangelho. Nós vimos, ó Deus, que historicamente as nossas falhas não são novas. Até os próprios discípulos no começo da caminhada solo ali, quando o Senhor Jesus já havia ascendido aos céus, cometeram as mesmas gafes. Em dado momento se fecharam entre eles, em dado momento acharam que o evangelho devia ser uma replicação do judaísmo. A gente faz essas mesmas coisas. Mas, ó Deus, nos ensina a aprender com a história. Não dá para continuar cometendo os mesmos erros, ó Deus, de sempre. Não permita, ó Deus, que o teu evangelho em nós seja clonado, seja um evangelho fake, seja um evangelho falso, seja um evangelho menor, que nós creiamos na transformação do ser humano, que nós creiamos que aquele que mentia não minta mais, que aquele que roubava, adulterava, corrompia, não corrompe mais, que nós creiamos no poder da libertação do álcool, das drogas, da promiscuidade, que nós voltemos, ó Deus, a anunciar um evangelho de poder, um evangelho que transforma a vida do ser humano. Ó Deus, resgata, Senhor, esses valores. Ó Deus, que nós creiamos no evangelho de um Cristo vivo que voltará. E que nós, ó Deus, ansiemos por essa volta para hoje, de tal forma que mude a nossa perspectiva de vida. Porque, ó Deus, nós temos vivido vidas, ó Deus, pensando na aposentadoria, pensando no intercâmbio, pensando na viagem, pensando no conforto, pensando na educação dos filhos. A gente pensa em tudo, menos na tua volta. A gente não considera a tua volta nos nossos roteiros de vida. Ó Deus, que nós consideremos, ó Deus, porque no abrir e piscar de olhos, o Senhor Jesus voltará. Ó Deus, desperta a tua igreja, porque se os tempos são maus, é agora, Jesus, que precisamos levar a paz, é no meio da guerra, é agora, Senhor, no meio das trevas que precisamos ser luz, é agora, Senhor, no meio das mentiras que precisamos, ó Deus, apresentar a verdade que liberta. Ó Deus, que não terceirizemos, também um outro equívoco que não foi citado, ó Deus, aqui, nessa série, que não terceirizemos a pregação, que não coloquemos, ó Deus, para outros, que não esperemos de políticos, que não esperemos, ó Deus, de representantes humanos, que sejamos nós aqueles que levem a verdade. Desperta, Senhor, a mim, desperta a minha família, a minha casa, desperta a tua igreja nessa geração. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.